Boa. Eu acho que já pode começar, viu, amiga? Para não perder muito tempo. Acho que já começou a transmissão. Temos aí um pessoalzinho. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Bom, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Politizados, hoje com a Erika Hilton, né, o Politizados, que é esse projeto do Grêmio Politécnico da USP, que visa fomentar o debate político aqui na nossa escola politécnica, através desses debates, entrevistas, com a presença desses convidados, em que são abordados diversos assuntos atuais sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a política, e me apresentando, eu sou a Júlia, mais conhecida aqui como Caju, eu sou estudante de Engenharia Química e também sou diretora de projetos aqui no Grêmio Politécnico. Boa noite, meu nome é Rebeca, mas as pessoas geralmente me chamam de Beck. Eu sou estudante de Engenharia Naval da Poli e sou diretora social e de permanência do Grêmio Politécnico. É um prazer estar aqui hoje para também mediar, junto com a Caju, um evento tão relevante, né, principalmente considerando o contexto em que a gente se insere no país hoje. Sim. Dando início ao nosso evento, fazendo uma introdução, como eu disse, o Politizados é esse espaço onde podemos tratar sobre essas discussões que muitas vezes não são muito inseridas aqui no nosso ambiente acadêmico de engenharia, e dado todo o nosso contexto que nos encontramos, infelizmente, há mais de um ano, vimos que como as universidades, a ciência, a pesquisa contribuem muito para a sociedade. Então, durante o ano, trouxemos vários assuntos para os alunos, como saúde pública, o negacionismo na pandemia, o Dr. Drauzio Varelas, falamos sobre a defesa do meio ambiente com a Mahaina, que é embaixadora da ONU, falamos sobre as queimadas, sobre o garimpo, sobre a situação das vidas indígenas, que atualmente está muito crítica, falamos sobre a defesa das universidades, sobre o sucateamento. Recentemente vimos a situação da UFRJ, que infelizmente está longe de ser uma das únicas universidades nessa situação. Falamos sobre ética na pandemia, sobre negligências governamentais, e hoje, aqui no nosso Politizados de hoje, vamos tratar como tema central a defesa dos direitos humanos na pandemia. E como convidada trazemos nada mais, nada menos que Erika Hilton, que é a presidenta da Comissão dos Direitos Humanos, a vereadora mais votada em 2020 no país, mulher, trans, negra, e grande representante na linha de frente dessa luta dos direitos humanos. Erika, em nome do Grêmio Politécnico, a gente agradece imensamente a sua presença para conversar aqui com o público universitário aqui da USP, e seja muito bem-vinda, e eu passo a palavra a você. Muitíssimo obrigada, Caju e Rebeca, pelo convite. Estava aqui ouvindo a graduação de vocês e muito feliz com essa discussão e com essas que vocês já citaram anteriormente, que já ocorreram aqui, porque eu estou longe dessas áreas, mas eu precisei, nos cursos de gerontologia, fazer uma disciplina de engenharia de produções, e eu fiquei muito chocada, né, com como as pessoas que realmente ocupam essas graduações estão descoladas dos discursos sociais, partem de uma bolha. Então eu fico muito agraciada com esse convite e com essa oportunidade de poder trazer temas que são relevantes e que não estão distantes da formação, né, desses profissionais, também dizem a respeito da formação desses profissionais. Então, assim, meu muito obrigada. Com certeza, isso da nossa formação, acho que essas discussões também fazem parte da nossa graduação. A nossa formação vai muito além da parte técnica, então muito obrigada por contribuir com isso. Então, acho que a gente pode começar as perguntas aqui, nosso bate-papo. A primeira pergunta é um pouco geral nesse contexto pandêmico, né? Então, agora, no contexto pandêmico em que estamos inseridos, vivenciando essa crise sanitária, dessa magnitude, podemos observar que as pessoas de grupos minoritários e em vulnerabilidade socioeconômica são as mais prejudicadas, perdendo seus empregos, suas famílias e principalmente as suas vidas. Então, na sua visão, por que a pandemia escancarou ainda mais essa desigualdade social e como um país desigual, misógino, racista potencializa mais essa crise mundial?
Boa. A pandemia, ela não traz consigo um cenário novo, né? Ela não inaugura uma linha de precarização, de destruição. Ela simplesmente, realmente, como você bem coloca, aprofunda aquilo que já estava existente na nossa sociedade e que as pessoas fingiam não ver por acreditarem no mito de uma democracia racial ou um mito de gênero, numa equidade que muitas vezes é exportada para fora do Brasil, e nós também somos tentados a ser convencidos desta realidade, quando nós sabemos que, de fato, a realidade do povo brasileiro, ela está muito ligada à sua condição de classe, à sua condição de raça, à sua condição de gênero, à sua condição territorial, qual é o bairro que se mora. Infelizmente, muitas pessoas nem CPF, nem CEP não tem no Brasil, por conta da regionalidade, por conta do território onde se está morando. Então, a gente sabe que aqui no nosso país, isso sempre aconteceu e sempre foi negado. Sempre foi dito, imagina, mas aí nós temos um velho discurso do meritocracia, mas tão assim porque não batalharam, tão assim porque não se esforçaram, tão assim porque não correram atrás. O Brasil é cheio de oportunidades, aqui só não cresce e não prospera quem não quer, e a pandemia ela veio para mostrar que exatamente esse discurso é o discurso responsável por este cenário devastador que nós estamos vendo a pandemia aprofundar. A pandemia ela vem quebrando a economia, a pandemia ela vem fechando os estabelecimentos, a pandemia ela vem trazendo uma crise econômica muito grande, e aí nós precisamos ressaltar, é claro, a pandemia aprofundou em todos os países essas desigualdades sociais. Mas no Brasil nós tivemos uma tragédia, um horror, que foi o encontro da pandemia com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que tem levado o preço da gasolina, do óleo, da luz, de todos os itens básicos de sobrevivência a esse lugar que nós estamos olhando de forma indignados. Como se pode uma inflação tão assustadora? Como se pode a ausência de políticas públicas emergenciais em um momento em que a população mais precisa de socorro? Como se pode aumentar os preços das coisas desta maneira? Nós sabemos, economicamente falando, o que significa isso, mas nós sabemos que é pela má gestão, pela má administração, pela corrupção, inclusive envolvendo compras de vacina, que o nosso país tem enfrentado. É um descaso, um menosprezo com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com os mais carentes. O que nós vimos de políticas públicas? Nós tivemos com muita batalha os auxílios emergenciais, que foram um afago para o sofrimento da população, mas que não foram de encontro às reais necessidades. Até porque se dá este valor, mas ao mesmo tempo se sobe os preços dos itens da cesta básica, que é aquilo que o povo brasileiro precisa colocar na sua mesa, nutriente, né? Então nós estamos falando de um momento aonde a chegada da pandemia, junto à gestão de Jair Bolsonaro, fez com que aquele cenário de miséria que nós já vivíamos no Brasil, por conta da história do povo brasileiro, a invasão das Américas, a escravidão, o colonialismo, o patriarcado, a misoginia, a LGBTfobia, que vai jogando às margens aqueles grupos que não fazem parte de uma casta hegemônica e vão dizendo, olha, detentores de todos os privilégios, de todos os espaços e de todos os direitos, seremos apenas nós. Homens, brancos, burgueses, cisgêneros, heterossexuais, de famílias tradicionais. Toda a sociedade vai tendo que se virar e sobreviver neste expurgo social que nós vamos enfrentando. E este expurgo sempre existiu. Quando a pandemia chega, aqueles que sempre pagaram a conta da precariedade e a conta do desprezo social, é claro que vão ser os primeiros atingidos. Os pobres, as mulheres mães, o povo negro, as comunidades indígenas, que durante séculos de nossa história e do nosso país, em relação à história, mas em relação também ao desenvolvimento de políticas públicas, sempre foram esquecidos, sempre foram secundarizados. E aí nós temos um governo extremamente genocida, liberal, fascista, corrupto, perigoso e que ainda ajuda a aprofundar mais aquilo que somente a pandemia já iria ter feito. O governo Bolsonaro consegue aprofundar ainda mais. Então esta é a minha análise, é dessa forma que eu enxergo toda esta precariedade e vulnerabilidade que o povo tem enfrentado por conta da pandemia, né, que foi tirando emprego, que tudo aquilo que eu já disse anteriormente, mas também pela péssima gestão e pelo desprezo com os mais pobres, pelos desprezos aos mais vulneráveis, que o presidente da República, o ocupante da cadeira da presidenta da República, dizendo melhor, tem em sua gestão. Sim, muito obrigada pela resposta, Érica. Realmente a gente está nessa situação que já é complicada se a gente tivesse um governo que conseguisse, né,
fazer o que um governo deveria fazer. Então, mais ainda com esse governo realmente totalmente desconectado com a realidade do Brasil e com a representatividade, esse cenário se agrava ainda mais, né? Eu vou para a próxima pergunta agora. Em relação à internet e às mídias sociais, né? A gente pode perceber que cada vez mais esses espaços se tornam também espaços políticos, né? Apesar de hoje termos nas redes sociais uma estrutura de ataque às minorias também, vindo de pessoas que se escondem no anonimato, por exemplo, também vemos muitas pessoas ganhando voz através da internet, né? Trazendo pontos de vista diferentes, vivências diferentes e diferente do que a gente estava acostumado a consumir, por exemplo, na televisão, né? Como você vê essa contribuição das redes sociais para a construção de pautas importantes, considerando todas as vantagens e também desvantagens que isso traz, né? Bom, em muitos aspectos da nossa vida, nós não conseguimos trabalhar só com o benéfico, só com o bom, só com a vantagem, só com o maravilhoso. Seria incrível e tornaria a vida até um pouco quanto mais fácil, mais possível de ser vivida, porque a gente só ia pegar bônus, e os ônus não iam existir. Aí nós não seríamos humanidade, nós teríamos que ser uma outra espécie. Infelizmente, a humanidade é complexa, múltipla, ela tem os seus desafios, e quando nós pensamos as ferramentas digitais, nós precisamos pensar que as ferramentas digitais é um espaço onde a humanidade vai utilizar, e a humanidade, infelizmente, está constituída através dos preconceitos, através da rivalidade, através do egoísmo, através do capitalismo selvagem, das disputas que ali são colocadas. Tudo isso diz respeito sobre nós humanos, né? Infelizmente, somos esse tipo de espécie, infelizmente, nos comportamos desta maneira. Talvez teria sido mais lindo se fôssemos todos beija-flores, mas não somos. Somos os humanos com a sua complexidade, com seus desafios e com a sua sociabilização e a sua forma de ser e existir no mundo. Então, esta para mim é um ponto de partida que eu olho essas rivalidades, eu olho esse campo digital e digo, olha, aqui tem muita merda, aqui tem muita coisa errada, aqui tem muita coisa que não está certa, mas aí vem este ponto que é extremamente importante. Aqui também é um espaço de conexões urgentes, que quando nós não tínhamos a internet, as coisas eram mais devagar. Quando nós não tínhamos a internet, conseguir fazer uma denúncia, conseguir acessar uma leitura, conseguir participar de um debate, era uma coisa que era inexistente. E a internet, ela veio, inclusive, cumprindo um papel de democratização da educação, de democratização dos debates políticos, de democratização dos textos teóricos e de tudo aquilo que nós conseguimos acessar pela internet. Nós temos que tomar cuidado, porque a internet não substitui as outras coisas. Nós ainda precisamos do parlamento, da universidade, das escolas, de tudo isso. Mas a internet, ela também te possibilita acessar de outras formas e, pela primeira vez, muitas vezes, estes espaços. E isto, para mim, é muito benéfico. Isto, para mim, é onde nós devemos olhar como nós conseguimos aperfeiçoar cada vez mais a utilização na internet. Primeiro, para que a internet não seja encarada como esta terra de ninguém, onde as pessoas podem ir lá, ofender, xingar, ameaçar. É preciso que as ferramentas digitais pensem em métodos de utilização cada vez mais seguro e com uma facilidade de identificação dos agressores que utilizam a internet para pregar o ódio. Mas eu vejo a internet como algo positivo, eu vejo a internet como algo que nos faz chegar a mais lugares. Eu fiz uma campanha durante a pandemia, né? E eu precisei muito da internet para conseguir levar os meus projetos, a minha plataforma política, as minhas propostas para aqueles que não estavam aqui no meu território ou que não estavam podendo circular por uma série de fatores diferentes que foram apresentados pela pandemia, e eu vi o quanto isso é positivo, o quanto é bom. Eu sou uma parlamentar que consigo me aproximar de uma juventude mais descolada, menos engajada politicamente, através da internet, falando de outras coisas, aparecendo, entregando outras coisas que aquela galera se atrai, que aquela galera tem interesse, e que através daquele atrativo, elas vão se deparar em um perfil de uma parlamentar que fala sobre política, sobre direitos humanos, sobre a ocupação do corpo negro, do corpo travesti, do corpo de mulher, da classe trabalhadora nos espaços que nos são roubados. Então a internet, ela também cria conexões e ela cria aproximações que são profundamente importantes, que são essenciais. Então eu acho que nós temos que aperfeiçoar a utilização da internet e também educar o
o uso da internet. Nós fomos educados a tudo. Por que não pensar, né? E aí não me perguntem que maneira que seria isso, eu jogo a proposta e depois nós vamos estudando a longo prazo como aperfeiçoar e aplicá-la na prática, um preparo para que esses jovens e adolescentes tenham mais condições de utilizarem a internet de uma forma responsável e utilizar a internet para o bem, como ela pode ser muitíssimo bem utilizada. Sim, com certeza. Obrigada pela resposta, Érica. Eu acho que realmente a gente acabou passando para a era da internet e as pessoas não sabiam muito o que fazer, as escolas acabam mais proibindo do que ensinando realmente como eles devem usar a internet, como ser uma forma segura de se comunicar e também uma forma respeitosa de se comunicar, né? Então, eu acredito que realmente essa educação seja muito importante. Passando agora um pouco para o tema de feminismo e direito das mulheres, hoje, no dia 6 de setembro, é Dia Internacional da Ação pela Igualdade da Mulher. Essa data foi instituída em 26 de agosto de 1920, que é o dia que as mulheres conquistaram o direito de votar nos Estados Unidos. Um importante marco, né, conquista, e sabemos que a luta pela igualdade de gênero é uma importante pauta, né, frente à defesa dos direitos humanos. O feminismo sendo um movimento político histórico que move essa estrutura de progresso. Hoje estamos entendendo cada vez mais que há diversos recortes dentro desse grupo, que são as mulheres, e que as diferentes vivências, por exemplo, de uma mulher negra ou uma mulher trans, acarretam em problemáticas também diferentes. Como podemos entender essa luta de perspectivas diversas e garantir realmente que todas as mulheres, principalmente as mais vulneráveis, tenham seus direitos garantidos? Boa. O feminismo é uma coisa muito libertadora, né? O feminismo, ele é uma filosofia, uma forma de pensar a existência do corpo feminino, né? A existência da mulheridade ou das mulheridades, porque o primeiro ponto que nós temos que partir é que mulher não é uma coisa estática, mulher não é uma coisa singular, mulher não é uma coisa genérica, mulheres são múltiplas através do seu corpo, através da sua vivência, através das suas culturas, através das suas visões de mundo. Essa tentativa de singularização de qualquer identidade me parece mais uma ferramenta ou do racismo, ou do patriarcado, ou da LGBTfobia para dizer, olha, estou falando de mulheres, então estou falando de mulheres, qualquer mulher, pode ser eu, pode ser vocês, pode ser uma mulher indígena, pode ser uma mulher lá no Oriente Médio, quando na verdade nós sabemos que ser mulher e falar sobre mulheridade e falar sobre o feminismo é uma tentativa de abraçar e abarcar as mais diversas formas de existência na sociedade e como nós, mulheres, enfrentamos a violência e o preconceito de gênero pelo simples fato de sermos mulheres. Mas é claro que a violência praticada contra as mulheres transexuais travestis é diferente da violência praticada contra as mulheres indígenas, que é diferente de praticada com as mulheres brancas, que é diferente com aquela praticada com as mulheres do Talibã, e nós vamos ter uma diversa com as mulheres trabalhadoras, quando nós vamos falar em um feminismo marxista. Nós temos que entender que o feminismo, ele vai falar da mesma coisa, de como nós mulheres vamos conseguir mais liberdade, mais direitos, mais respeito, mais ocupação nos espaços, mas sem apagar a especificidade de cada uma das mulheres e de cada cultura dessas mulheres e de qual é os interesses destas mulheres, os interesses básicos e principais de uma mulher indígena. Eu tenho certeza que é diferente de uma mulher asiática, que vai ser diferente de uma mulher branca, que vai ser diferente de uma mulher negra. Por isso, o feminismo, ele precisa ser, não tem como falar em feminismo se não for de forma interseccional, levando em consideração a diversidade das mulheridades, levando em consideração como cada mulher vive o social, como cada mulher se constrói enquanto mulher, se percebe enquanto mulher e de que maneira ela vai se construir na luta pelo feminismo, que é, sim, ter direitos, ocupar espaços, ser respeitada e combater o preconceito e a violência de gênero que nos acomete todos os dias. Isto é o feminismo, em sua essência, em sua construção, que vai nos ajudar a se libertar, que vai nos ajudar a identificar relacionamentos perigosos, tóxicos e agressivos, que vai nos identificar as estruturas machistas, misóginas e patriarcais da sociedade, mas que não vai anular de nós
a nossa particularidade, que não vai anular de nós a nossa especificidade, e que todas as mulheres podem lutar e batalhar junta. Não precisa disso, então porque o meu feminismo é o feminismo marxista, eu sou uma mulher da classe trabalhadora, eu não posso me aliar a uma mulher do feminismo negro, ou uma mulher do transfeminismo, ou outras formas dos feminismos que existem. Eu acho que no nosso tempo, o único feminismo que não deveria ser chamado e tratado como feminismo é o feminismo que ataca outras mulheres. É o feminismo que não quer combater o patriarcado, que não quer combater a misoginia, que não quer combater o controle que os homens têm sobre os nossos corpos e sobre a sociedade, e preferem escolher como alvo mulheres transexuais e travestis, que é o feminismo radical. Isto realmente é algo descartável. Isto realmente precisa ir para a história, para o lixo da história, e não há outra justificativa. Agora, todas as outras formas de defender os direitos das mulheres, o corpo da mulher e a presença feminina nos espaços são legítimas e devem caminhar de forma conjunta e interseccional. Eu não posso estar aqui na minha bolha do meu feminismo se eu não entender, por exemplo, que a questão do aborto, do direito ao corpo, da violência obstétrica, ela é uma pauta importante do feminismo. Ela não atravessa o meu corpo enquanto uma mulher transexual travesti, mas ela atravessa o corpo das minhas companheiras mulheres, e que eu tenho que estar ao lado delas, entender a luta dela, para que nós, todas mulheres, tenhamos direito e consigamos quebrar essa caixinha de violência e opressões. Então eu enxergo desta maneira, e eu espero que cada vez mais nós mulheres nos unamos, nos empoderamos e entendamos o feminismo como algo interseccional e que está aí para nos fortalecer, jamais para nos segregar e nos separar. Quem quer fazer isso é o patriarcado e o machismo. Não, perfeito. Nossa, Érica, essa questão aí dessa união, dessa importância da gente entender a pluralidade, entender o que pega em mim não pega em você, o que pega em você não pega em mim. Eu acho essa união realmente muito importante, principalmente aqui entrando no nosso contexto, eu e a Beck, por exemplo, estando numa faculdade de engenharia. Recentemente surgiu uma estatística que dentro do público da Escola Politécnica, um pouquinho mais de 18% é o público feminino, e quando você pega um público de mulheres negras é menor ainda, mulheres trans menor ainda. Então é sempre muito importante essa questão da representatividade e da gente se unir, porque ainda está muito longe da gente chegar até a metade desse público, né? Bom, então agora dando início à próxima pergunta, um pouco sobre o movimento negro agora. Durante a pandemia vimos a atrocidade que foi o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que gerou uma grande repercussão no mundo com relação ao movimento negro e a luta pela vida do povo preto, né? No Brasil, vimos diversas mobilizações em redes sociais e nas ruas, com a bandeira Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, e essa mobilização criou um nível muito grande aqui no país, com manifestações de pessoas diversas, até mesmo pessoas externas a esse movimento. Então, agora, introduzindo a próxima pergunta, na sua visão, por que algo que acontece há séculos no Brasil, que é o racismo enraizado, estrutural, e que mata a população preta todos os dias, tomou toda essa percussão junto a esse episódio que aconteceu nos Estados Unidos? Você acredita que a pandemia potencializou esse movimento? Olha, eu não sei se a pandemia potencializou o movimento ou se, de fato, o aumento do genocídio contra a população negra e cada vez mais o racismo sendo escrachado após a eleição de Donald Trump e Bolsonaro, que foram figuras que legitimaram o racismo, que autorizaram o racismo, em especial nos Estados Unidos, eu acho que este foi um dos maiores reflexos, assim. O efeito dessa grande mobilização foi vendo o racismo sendo cada vez mais institucionalizado e autorizado. Ele nunca deixou de o ser, mas antes nós tínhamos ainda um certo constrangimento, entre aspas, não parecia tão explícito, não parecia tão legitimado, tão autorizado, até estávamos começando a tentativa de uma construção de que era ruim, vergonhoso, que precisava ser combatido, e de repente vem esses países elegendo líderes que legitimam, autorizam, debocham do racismo que é tão cruel e danoso para a população negra, mas também para toda a sociedade. Não somos só nós que perdemos, nós somos os primeiros atingidos, a linha de ponta, mas nós sabemos que toda a sociedade perde com a estrutura do racismo, né? E aí, o movimento que se dá nos Estados Unidos, eu consigo entender isso como, primeiro, o imperialismo, né? Nós ainda sofremos uma síndrome de imperialismo e parece que tudo que acontece lá fora é mais bonito, é mais belo, é mais maravilhoso, é melhor e
etc., o que na verdade não é. Nós temos no Brasil, há muitas décadas, movimentos negros organizados, potentes, incríveis, mas eu também percebo que diante da violência, e nos Estados Unidos, nós não temos aqui como no Brasil, né, pensando em contexto histórico, a coisa do mito da democracia racial. Nós tivemos nos Estados Unidos apartheid, nós tivemos nos Estados Unidos perseguições abertas, explícitas, e não nos séculos onde a escravidão estava legitimada. Aqui, agora, atrás, Malcolm X, Angela Davis, Panteras Negras, né, todo esse contexto onde as organizações sociais e políticas negras precisavam estar mais estruturadas, precisavam estar mais consolidadas, porque a forma de racismo e a forma de violência contra esta população era mais explícita, eu não diria mais brutal, porque o Brasil é profundamente racista e trata com brutalidade, crueldade a população negra, mas tenta fazer isso de uma forma mascarada, tenta fazer isso ancorado em Casa Grande Senzala, onde aqui somos todos iguais, portugueses chegaram e casaram com indígenas, que casaram com africanas, e todo mundo vivia lindo num jardim do Éden, e assim que é, porque é assim que tem que ser, quando na verdade nós sabemos que essa história é uma falácia e que a população negra sofre há século desde a invasão de suas terras, tanto nas Américas quanto em África. Então, a leitura que eu faço sobre isso é, primeiro, o índice de violência, de legitimidade, de crueldade racista contra nosso povo aumentou de uma forma brutal, dramática, e aí voltando na questão da internet, a internet ajuda com que a gente publicize essas violências e que as pessoas enxerguem e vejam aquilo que está acontecendo. Então eu acho que nós estamos nos sentindo em uma bomba relógio, precisamos reagir, precisamos contra-atacar para que nossas vidas não sejam ainda mais ceifadas, e eu também percebo que essa questão do imperialismo também bate forte, mas eu acho também isso, por um lado, bom, porque foram ventos positivos que sopraram, né? Ainda que seja através de uma síndrome de imperialismo, a movimentação que ocorreu nos Estados Unidos e os ventos levou isso para outros lugares foi fundamental e de extrema importância para mostrar que nós não estamos adormecidos, para mostrar que nós não estamos passivos diante de tanto ódio, diante de tanta violência, e é assustador o quanto os episódios de racismo explícito, porque no Brasil nós também enfrentamos um fenômeno de um racismo velado, que não foi racismo, e aí para você conseguir provar, nossa legislação ela é muito frágil nesse sentido, e para você conseguir provar que foi vítima daquele crime e daquela violência, você passa por muitos desafios e muitas vezes nem conseguem provar. Mas o que nós estamos vendo agora é como esse racismo tem se escrachado, como se tem perdido o pudor, a vergonha, como se tem dito coisas assustadoras, nojentas, asquerosas às pessoas negras, que nós até pensávamos, nossa, isso eu acho que tinha ficado lá atrás. Na verdade, as estruturas e a sofisticação do racismo, ela vem crescendo durante muito tempo. Então, isso é importante, porque esses ventos movimentaram uma organização, movimentaram um alerta, movimentaram um levante, movimentaram dizer, precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer enquanto movimento, precisamos colocar as nossas reivindicações ainda mais forte do que nós já estamos colocando há séculos, para que a gente não seja o próximo George Floyd ou tantos outros nomes que nós poderíamos citar aqui, que foram executados, mortos explicitamente por conta da cor de sua pele. Realmente é um cenário muito assustador. Falando um pouquinho sobre a universidade, a gente recentemente tem tido muitos casos também racistas de alguns funcionários, professores, sendo racistas, e é uma coisa que assusta realmente, é uma coisa que a gente nem acredita que realmente ainda acontece tanto, e está tão escrachado, e que esses últimos anos tem tido esse boom, assim, por causa do realmente o governo Bolsonaro, Donald Trump, que acabaram legitimando isso como liberdade de expressão, né? E coisas que realmente só respeitam a condição humana e tão terríveis. E passando agora um pouquinho para outra pergunta, como a questão da identidade, de se identificar como uma pessoa negra, como uma pessoa LGBT,
contribui para a luta dos direitos humanos. Existem muitos casos de pessoas dentro desses grupos que não entendem a completa extensão de seus direitos e como esses direitos são negados, né? Você acha que esse cenário está mudando e que hoje essas pessoas já estão conseguindo se ver mais dentro das pautas sociais e reivindicar a luta como delas também? Olha, a questão da identidade, para mim, ela é uma questão muito forte e importante, né? Por isso que quando dizem, não sei o que é identitarismo, é uma pauta identitária, e resumem a identidade a uma coisa tão rasa, a uma coisa tão banal, né? Uma coisa até tanto quanto pejorativa, quando nós ouvimos esse discurso, quando, na verdade, a identidade é a construção de nossa personalidade, é a construção de nosso ser político, é a condição de nosso ser social, é o resgate de nossa história, de nossa ancestralidade, é a conexão com o nosso passado e com o futuro que a gente quer construir. Isso, para mim, é identidade. Eu olho e penso, olha o que aconteceu com o meu povo enquanto população negra, olha o que aconteceu com as minhas enquanto travesti, e eu tenho um compromisso e uma responsabilidade diante dessa identidade que me traz uma história e que me traz anseios, sonhos e bagagens importantes para a minha construção enquanto pessoa política, né? Então, para mim, a identidade ela é algo fundamental, ela é algo caro, ela é algo que é construído, ela é algo importante para as nossas vidas, que fomos tão demarcados com a identidade, né? Porque nomearam o negro, nomearam as LGBTs, exatamente para dar identidades que fossem diferentes daquelas que não se colocaram como identidades, porque se sentem universais, se sentem donos de todos os lugares, e as identidades são um outro que eu vou identificar exatamente para maltratar, para matar, para humilhar, para roubar direitos. Então, a identidade para nós também é uma arma de contra-atacar e de construir os caminhos dos nossos passos que vêm de muito longe. Infelizmente, nós temos ainda uma sensação, dada mesmo ao mau debate político, à baixa escolaridade, a toda essa mentira alhada que foi contada durante muito tempo e que ainda é reforçada hoje, de que se colocar como alguém que defende o seu povo, que defende a sua gente, que tem orgulho de sua história, pode ser compreendido como algo ruim, pode te aproximar daqueles mimizentos, daqueles que estão ali, que não querem conviver na sociedade, dos baderneiros, dos barulhentos e de todas estas mentiras que foram sendo contadas para dizer que quem luta por direito, quem luta por equidade, quem luta pelo resgate de sua história são pessoas ruins, são pessoas isso ou aquilo. A internet também é uma ferramenta importante, através da comunicação, através dos vídeos no YouTube, através dos perfis do Facebook, no Instagram, no Twitter, onde as pessoas vão contando seus próprios processos, vão contando suas próprias histórias e vão ajudando com que outros indivíduos que também fazem parte daquele grupo social também se encontre, também se esbarre na sua própria história e diga, olha, eu sou uma pessoa negra e não basta apenas ser uma pessoa negra, eu preciso também ter um compromisso com a negritude, eu preciso ter um compromisso com um país que me odeia, que me mata, que me persegue. Isso também no grupo das mulheres, nas LGBTs, pessoas com deficiências, todas as dissidências que são combatidas diariamente precisam trazer para si uma responsabilidade da luta. E eu não estou dizendo que automaticamente ou necessariamente você precisa ser um super ativista, um super militante, mas porque eu prezo a liberdade, eu prezo que as pessoas possam fazer aquilo que lhe agradam, que lhe façam bem, mas sem esquecer da responsabilidade coletiva, sem esquecer daquilo que é importante para que a gente mude a minha história e a história de toda a sociedade. Não dá para a gente passar despercebido e ignorando aquilo que está ali. Não foi eu que construí, eu já cheguei aqui, já estava, eu até posso me sentir cansada, estafada, sem disposição de fazer esse debate, mas infelizmente eu não tenho esse privilégio de não fazer, porque se eu não faço, eu continuo nos piores empregos, eu continuo sendo executada, eu continuo tendo que viver única e exclusivamente da prostituição, eu não tenho direito à escola, à saúde, ao transporte, à moradia digna e de qualidade. Então, como eu não posso trazer para mim essa responsabilidade coletiva e individual também, porque militar e ter consciência política social de nossas identidades é também uma questão
própria, individual, mas que também reflete e esbarra no coletivo, e isso é fundamental. Eu sinto, não tenho aqui nenhuma estatística, nenhuma pesquisa, nenhum dado, estou falando de achismo e de percepções minhas, que sinto que tem sim diminuído a quantidade de pessoas alienadas, ignorantes de sua história, ignorantes de sua trajetória, e isso traz consigo um fenômeno que é aquelas que também escolhem estar do lado errado. Nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo do Sérgio Camargo, né, ali presidente da Fundação Palmares, que é uma pessoa negra, retinta, que tem acesso à informação, que conhece a história, mas que prefere ficar do lado de lá, cumprindo um papel de capitão do mato, no caso dele. Nós, então, estamos vendo que a informação, ainda que devagar, ela tem chegado, né? E aí, quanto mais longe, mais periférico, mais pobre é o espaço, mais devagar essa informação também vem chegando, porque esses indivíduos precisam correr atrás de sua vida, de sua sobrevivência, da comida de sua mesa, de sua moradia, mas também tem trazido esse lugar de nós vemos cada vez mais mulheres, negros, LGBTs, optando, mesmo com consciência histórica, de estarem do lado de lá. Então eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é fazer com que a informação e a história verdadeira, não essa história mentirosa que foi sendo ensinada há séculos, que só atende ao interesse da hegemonia social, seja contada, seja compartilhada, e que as pessoas tenham acesso à informação, porque muitas vezes a responsabilidade de uma estagnação é a ignorância, e é nunca ter tido oportunidade de estar diante dessa história e de entender qual é a sua identidade, de se construir. Então eu avalio mais ou menos desta forma, e me coloco também como alguém que o tempo inteiro fica pensando e tentando alternativas de alcançar mais gentes e de levar essa construção para que as pessoas também possam se identificar, se construírem e entender que Brasil nós estamos querendo, que mundo nós estamos querendo, e que isso também perpassa pela construção de nossas identidades. Não, cirúrgica, Érica, eu acho que esse ponto da educação, de se entender onde estamos inseridos para podermos lutar e tudo mais, é realmente muito importante, mas a gente não pode ignorar uma população que não tem tanto acesso a isso, não pode. Então é realmente um trabalho muito bonito que você faz representando isso e lutando por essas pessoas também. A gente tem um poema que eu me esqueci o nome, mas ele fala algo de tipo, estamos construindo pelas pessoas que vieram antes de mim, para que futuramente as pessoas que vierem depois de mim possam ver além, né? Então, é sobre isso. Então, eu acho que caminhando para 20, 15 minutinhos antes do encerramento, a gente pode entrar nas perguntinhas do público. Eles mandaram através do Forms. Então, eu vou ler aqui a primeira pergunta. Bom, quais tipos de medidas podemos fazer enquanto cidadãos para ajudar, de alguma forma, as pessoas mais vulneráveis e que foram mais atingidas pela pandemia? Olha, nós temos algumas medidas que são importantes, mas eu acho que antes dessas, por exemplo, vamos doar, vamos participar de trabalhos voluntários, vamos ajudar essas organizações que têm feito um trabalho de levar comida, cobertor, barracas aos lugares onde as pessoas estão, nas periferias, nas calçadas, nas ruas. Nós também temos que não nos omitir e não nos silenciar diante da violência. Eu acho que isso é muito importante, quando nós também trazemos para nós que a dor do outro também pode ser nossa em alguma medida. Então, se eu vejo um ato de violência, de discriminação, e eu tenho mais condições de ajudar aquilo a ser combatido, eu acho que esse é um desafio importante. Esse é um desafio do cidadão olhar e dizer, olha, eu preciso me comprometer e não posso passar despercebido diante da violência. Depois nós temos essas medidas mais práticas e mais emergenciais, como, por exemplo, doar, levar comida, participar de organizações, entender como as organizações têm atuado e quais são as necessidades dessas organizações, e cada qual a sua maneira e a sua possibilidade fortalecer. Nós entendemos na pandemia que a solidariedade, ela é uma arma importante, ela é uma arma forte. Então, em resumo, eu diria, usem e abusem da solidariedade para apoiar aqueles que estão precisando mais neste momento. Obrigada pela resposta, Érica. Realmente é muito importante pensar de uma forma solidária e ajudar da forma que a gente pode, né? Vou passar para a próxima pergunta do público. Você acha que dá para superar as desigualdades estruturais no país estando em um projeto capitalista de poder?
Não, acho que essa pergunta é um tanto quanto óbvia, né? O capitalismo, ele é um proponente das desigualdades, ele é um proponente da competitividade, ele é aquela estrutura econômica política que vai dizer que se você terá acesso, se você tiver dinheiro, se você tiver condições de pagar, condições de consumir, e isso gera desigualdades, porque se a saúde, a educação, o lazer, o transporte, a cultura, ela só pode ser consumida se for de forma paga e cada vez mais cara, cada vez para eu acessar, eu tenho que ter mais dinheiro e eu tenho que trabalhar cada vez mais porque eu não detenho os meios de produção, eu estou dizendo que a desigualdade vai estar sendo gerada aí, porque aqueles que precisam comer, aqueles que precisam do básico, vão ter que vender sua mão de obra de forma barata, serão ainda mais explorados para conseguirem sobreviver, enquanto uns terão muitos, outros não terão nada, porque esta é a visão do capitalismo, esta é a forma com que o capitalismo se estrutura. E aí o capitalismo, ele é selvagem, ele é feroz, ele destrui o meio ambiente, ele destrói as terras indígenas, ele destrói os lugares daqueles que não podem pagar e que não são aceitos por essa estrutura econômica. Então não tem como estar em um projeto capitalista e defender o fim das desigualdades, porque o capitalismo, ele é proponente, manutentor dessas desigualdades. Não, com certeza, Érica. Bom, passando para a próxima pergunta aqui do público. Boa noite, Érica. A situação dos direitos humanos no mundo pandêmico é preocupante. Com isso, qual sua visão acerca da negação do governo venezuelano em vacinar os opositores à ditadura? É realmente o ápice do autoritarismo, o ápice do fascismo, o ápice da negligência humana, da falência humana, eu também diria, né? É assustador que se brinque com vidas desta maneira, né? É assustador que as pessoas sejam tratadas em um momento tão grave, em um momento tão cruel, onde a vacina é a resposta de saída desse cenário desta maneira. Então eu acho que isso representa o quanto nós temos um dever social e humano de combater o autoritarismo, de combater o fascismo, de combater a ditadura, de combater esses mecanismos de dominação que se sentem autorizados a fazer da vida das pessoas marionetes, a brincarem com a vida das pessoas. Eu olho para isso com muita tristeza, de forma repugnante. É realmente cruel, é bárbaro, é triste e mostra em que lugar nós ainda estamos. Nós olhamos para a história e nós pensamos, isso ficou lá atrás. Na verdade, essas ameaças batem à nossa porta o tempo inteiro. Nós estamos vendo aí as encenações de golpe que o governo Bolsonaro tem feito, né, dizendo abertamente de mortes, de número de pessoas. Nós estamos vendo, inclusive, o quanto esse governo é responsável pelo número de mortos que nós temos no Brasil por conta da sua negligência. Então, isso na Venezuela é realmente algo chocante, preocupante e que nos coloca em estado de alerta de não estarmos tão longe quanto deveríamos e gostaríamos deste tipo de situação. Obrigada pela resposta, Érica. Eu vou para a próxima pergunta aqui. Boa noite, Érica. A situação dos direitos humanos no mundo pandêmico é preocupante. Órgãos da ONU afirmam que a violação dos direitos humanos foi intensificada em Cuba durante a pandemia. Além dessa repressão costumeira na ilha, qual a sua avaliação acerca da violência policial contra as manifestações exigindo liberdade na ilha? Olha, a violência policial, sem sombra de dúvida, ela vai esbarrar na mesma resposta que eu dei anteriormente com relação ao autoritarismo e o abuso, né? Nós não podemos tratar como natural e como normal a polícia reprimindo atos que são democráticos, que são constitucionais, que são direito. A manifestação, ela está assegurada pela Constituição. A repressão à manifestação é a demonstração de um Estado autoritário, de um Estado que não está aberto ao diálogo, de um Estado que não aceita a oposição e que não respeita a democracia. Porque quando nós pensamos em democracia, nós não estamos pensando em um mundo cor-de-rosa, onde todos se amam, dão as mãos e concordam. Nós estamos pensando em uma sociedade onde haja espaço de convergir, de conflituar de forma respeitosa, buscando sempre o melhor caminho para que todos, ou a sua grande maioria, sejam beneficiados com relação a isso. Então eu olho para isso, mais uma vez, como uma expressão autoritária, desrespeitosa, antidemocrática e como abuso de poder, abuso de autoridade
autoridade, reprimir manifestações legítimas e que emanam do povo é realmente algo nefasto, é realmente algo que deve ser repudiado por todo mundo. Com certeza. Muito obrigada pela resposta, Érica. Caminhando aqui pela outra pergunta aqui. No contexto de ascensão do conservadorismo de extrema-direita, como a juventude brasileira pode e deve se engajar politicamente, sobretudo em um imaginário de descrença das autoridades públicas, com a ideia de que política no Brasil é baderna e corrupção? Um beijo, Érica. Muitas admirações. Outro beijo. Realmente, quando nós pensamos no papel da juventude, nós entendemos que a juventude cumpre um papel principal, assim, um papel porque a juventude tem a energia, a juventude será o nosso futuro, a juventude será responsável por perpetuar e continuar modelos de sociedade, os já existentes ou os propostos. Então a juventude tem um papel fundamental, a juventude tem um papel importante, mas o difícil é realmente o engajamento desta juventude, né? Apesar de nós termos uma juventude no Brasil muito aguerrida, uma juventude resistente, nós também temos uma juventude que sofre com a falta de cultura, que sofre com a falta de espaços de oportunidades, que sofre com a ausência do debate político em seus espaços, em seus territórios. Então eu acho que uma forma de engajar e organizar a juventude, primeiro, é conscientizando a juventude de que elas precisam se interessar e ter compromisso com o processo político, porque senão a política continuará sendo um espaço de homens velhos, brancos, que vão ali se reelegendo, herdando o espaço político de seus familiares, e a juventude sempre vai sendo colocada como quem não sabe de nada, como quem não está preparada, como quem é bardeneira. Então eu acho que a consciência, ela é uma forma importante de engajar a juventude. Outra coisa também é métodos que atraiam os jovens, né? Nós temos que fazer coisas com que os jovens tenham interesse. Nós podemos falar de política, de direitos humanos, de socialismo, capitalismo, etc, etc, etc. Mas nós precisamos entender em qual formato, em qual linguagem, de que maneira nós vamos fazer essa discussão, esse debate, a atrair a juventude e a fazer com que a juventude se comprometa com essas discussões, que participem mais dessas discussões e que entenda que isso interfere tanto no seu período de vida da juventude, mas que também interferirá na sua vida adulta, que terá reflexos posteriores. Então, eu acho que consciência, formas e espaços atrativos à juventude são métodos eficientes de aproximação, de engajamento e comprometimento da juventude na discussão política, que vai desmistificando esse lugar de que política não se discute, de que política é isso, de que política é aquilo, e realmente a política brasileira é uma grande baderna, mas se nós acreditamos em mudança, se nós acreditamos em renovação política, se nós acreditamos em transformação dos espaços de poderes, nós precisamos também fazer parte dessas transformações. Nós precisamos também ser agentes transformadores. E para isso é preciso consciência, compromisso e um espaço propício para que os jovens, que são poderosos em termos de renovação, em termos de luta, também possam se comprometer e fazerem parte desses processos. Realmente, isso é uma questão muito relevante, principalmente para a gente que está aí na universidade. Às vezes não é realmente a engenharia não é um espaço muito que as pessoas se engajam politicamente, geralmente, mas é muito importante, porque também a universidade pública é um espaço super nosso e que é muito afetado com a política, né? E o movimento estudantil é muito importante nesse sentido para a gente conseguir realmente reivindicar nossos direitos e também das outras pessoas que não estão na universidade, mas realmente garantir esses direitos. Eu acho que agora é uma ótima hora para fazer o nosso encerramento do evento. Eu queria agradecer imensamente a você, Érica, em nome da Caju também. É uma honra enorme ter sua presença e seu tempo aqui para bater um papo com a gente da universidade. É muito importante que nós, como estudantes, tenhamos esses espaços de troca com pessoas como você e que possamos também quebrar um pouco dessa bolha que você até
citou no começo do evento, que é estudar em uma faculdade de engenharia com uma grande subrepresentação desses grupos minoritários, uma grande subrepresentação de mulheres. Eu agradeço em nome de todo o Grêmio Politécnico pela oportunidade e pelas suas falas que foram tão esclarecedoras. Bom, eu também quero agradecer pelo espaço. Eu espero que cada vez mais os espaços de formação do conhecimento, espaços de formação de profissionais tenham um compromisso de discutir política, direitos, sociedade, sejam provocados e sejam autocríticos com relação a essa subrepresentatividade de grupos importantes e sociais, e o que eu puder e estiver aqui para trocar, para ajudar a construir, para ajudar a pensar. Eu acho que esse também é um papel de uma legisladora e também de uma ativista e de uma militante, que é aquilo que eu sou de fato, enquanto essência, enquanto raiz. Estou parlamentar, mas acredito no ativismo, acredito na militância, acredito nas trocas, nas conexões, nas consciência e nesse despertar que, através de cada fala e de cada encontro que nós vamos pegando públicos diferentes, nós vamos criando aí uma grande rede de revolução, de transformação e de consciência. Então eu agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço as meninas, o público que mandou a pergunta, os telespectadores que nos estão assistindo, e é sobre isso. Sigamos fortalecidas, sigamos provocando e ocupando cada vez mais esses espaços que querem ignorar as nossas existências e que querem ignorar que nada se constitui distante do debate social e político. Tudo isso tem reflexo em todos os outros lugares, que a gente possa lembrar sempre que não existem bolhas completamente fechadas e seletas. Até mesmo nas bolhas nós temos a influência do social, do econômico e do político. Então, mais uma vez, muito obrigada, um super beijo, e o que precisarem, estarei aqui sempre à disposição. Sim, eu espero que a gente consiga juntos fortalecer ainda mais essas lutas e principalmente mudar esse cenário de negação de direitos que vem se alastrando no Brasil. Muito obrigada a presença de todas as pessoas que também nos assistiram e boa noite. Boa noite, pessoal. Bom feriado amanhã.